Olá, irmãos, tudo bem? Estávamos aqui, eu e a minha esposa, meditando agora, do nada, não programamos nada, né? Estávamos olhando Rick Rural, que é um programa do agronegócio, assistindo de manhã ali, e o Espírito trouxe simultaneamente ao coração dos dois sobre o quanto os crentes, os nossos irmãos, nós, né, somos naturais. E essa fé natural, ela é igual do animal. A, o cachorro, ele crê que se ele correr atrás daquela presa, ele vai conseguir pegar. Ele tem essa fé. Às vezes consegue, às vezes não. É uma esperança, né? Então hoje a gente vê tantos irmãos defendendo contra o adultério. Nós estávamos conversando com isso. Nossa, fala com tanta intensidade que é errado adulterar, mentir, enganar, e prega e defende contra. E daqui a pouco tá lá fazendo tudo aquilo, gerando um escândalo no meio da igreja, né? E hoje as pessoas estão, o mundo, que antigamente, lá no tempo de Jesus Cristo, chamava os crentes de cristãos porque eram parecidos com Jesus, lá em Antioquia. Os mundanos, os pagãos de Antioquia, chamaram os cristãos de cristãos pela primeira vez lá, porque eram parecidos com Cristo. E hoje, quando a pessoa fala que é crente ou cristã, o mundo já olha atravessado, porque é ladrão, é mentiroso, é enganador, né? Por quê? Porque a igreja, ela se tornou uma igreja natural. Então as pessoas que vão se convertendo ao cristianismo são naturais, ou seja, não, ou nunca nasceram de novo, não têm o Espírito Santo, ou nasceram, mas o sufocam. Prefere andar na alma ainda, ao invés de andar em espírito. Então, sentimos, eu falando com a Daiane, ela comigo, né? A gente sente quando o irmão vem falando assim, não, porque isso é errado, porque não pode adulterar, mentir, e os olhos dele brilham. Mas é o mesmo brilho que o animal tem. Quando eu pegava o petisco para adestrar os cachorros, fazia assim, ó. Os olhos assim, brilhavam a intensidade e focavam naquilo lá e esqueciam todo o resto. É o mesmo brilho animal da alma, por isso que pecam tanto, irmão. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo número 7, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, ele não está falando dos irmãos espirituais, daqueles que nasceram de novo e andam em espírito. Ele está falando do mundo que confessa Jesus, mas não é de Cristo. Porque lá na frente ele vai dizer: se é que tens do Espírito dele, se é que o Espírito dele habita em vós. Então, o crente que se comporta assim, batendo muito contra o pecado, vai cair em pecado, irmãos. Pela intensidade das emoções, quem é espiritual recebe a revelação do Espírito que aquele irmão não nasceu de novo. Ele não é irmão por nascimento, ele é irmão por formação acadêmica dos teólogos que se formaram lá, estudaram Deus, né? Isso é até difícil de falar sobre isso, né? Porque é tão fora da realidade. E aí eles são formados pelas religiões cristãs. A alma deles gosta daquilo ali, e a partir do momento que outro vento conquistar a alma deles, eles vão cair em pecado, meus irmãos. Então, eu vou pedir para a Daiane ler uns versículos anteriores a esse versículo, porque muitos crentes que vivem caído em pecado defendem, combatem contra, né? E aí mentem, adulteram, olha, fazem coisas terríveis, são da alma. Seguem ao Senhor Jesus pela alma, como um animal segue o petisco que a gente está balançando na frente deles, irmãos. Não é em espírito. João capítulo 4, Jesus disse à mulher samaritana: importa que se adore a Deus em espírito e em verdade. Os judeus adoravam com a alma, e Deus se manifestava de fora para dentro pela lei e pelos elementos físicos. O verdadeiro crente deve adorar em espírito e verdade, mas hoje os cristãos são emocionais. Vamos voltar então em Romanos capítulo 1, vou pedir para a Dani ler, verso de número 19. É 2, desculpa, 2:19. Tu confias que é guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então pode parar aí. Vamos analisar esses versículos, irmão, com calma. Lê de novo o primeiro versículo.
E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Não é assim, irmãos? Não é assim? Os pregadores, os líderes religiosos na TV, eles olham para a câmera lá dentro, sem constrangimento. Eles olham dentro da câmera e lançam seus ensinamentos com a maior confiança, cientes, crentes que aquilo ali é verdade. O que diz o início? Tu confias, é isso? Confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Então, os judeus eram assim, irmãos. Pela lei de Deus, eles confiavam que era guias de cegos, luz nas trevas. E anteriormente, no capítulo 1, que eu não vou ler lá agora para não estender o vídeo, o apóstolo Paulo vai falar da salvação por obras. Aqueles que fazem boas obras serão salvos, etc, etc, etc. Tratando da impossibilidade. Então faça isso que tu vai ser salvo, mas ninguém pode fazer isso, irmãos. Ninguém. Então os judeus, como o mundo todo, foram convidados a entrar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo pelas suas obras. E ninguém consegue fazer isso, irmãos. Ninguém. Então, o que diz o versículo de número 20? Instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Continua. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, os judeus eram mestres, porque tinham a lei de Deus, a exatidão, a dominavam em sua intelectualidade, mas em princípios básicos. Tu que dizes que não deve furtar e furta, mentir e mente, adulterar e adultera. Quantos nós vemos, irmãos? Dos irmãos, vários irmãos no grupo onde esse vídeo será compartilhado, eu dizia para minha esposa ou para o próprio irmão, isso é natural, essa tua convicção é natural, você vai cair em pecado, você não entendeu ainda, você não se sujeitou a Deus. Vários irmãos no grupo aí, para onde esse vídeo é direcionado, se você assistir esse vídeo no canal do YouTube e não estiver no nosso grupo do WhatsApp, pode comentar aí embaixo, a gente adiciona você lá, né? Então vários irmãos estão aqui, não falei, irmão? Vários irmãos, assim, ó, essa é a sua crença, porque o Espírito nos dá a revelação, irmãos. O Espírito Santo nos dá a revelação. Quando a crença é de um espírito submetido a Deus, que se entregou a Deus, ou quando é de uma alma que quer ser Deus. Eu sigo a Deus, eu sei a verdade, eu sou mestre. E o irmão não perde uma oportunidade de falar, até tenta criar uma oportunidade que ninguém deu, ninguém quer ouvir o irmão, mas ele está falando as suas convicções para os outros, irmãos. Mas ele furta, ele mente, e ele fica lá com Romanos capítulo 7, eu que digo que não devo furtar e furto, eu que não devo mentir e minto. Que o apóstolo Paulo fala, é na primeira pessoa que diz, ou não, quando está falando de si mesmo? Fala na primeira pessoa, né? É bonito dizer assim, né? Mas quando ele está falando de si mesmo, eu que digo que não... Como é que ele lê lá Romanos capítulo 7? Vamos ver lá, irmãos. Vamos entender o que Paulo quis dizer. Vamos ler, irmãos, as escrituras em espírito, em verdade. Leia, daí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Vamos ler esse versículo aqui, ó. 18, lê. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Lê o 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o Veja, bem. muitos irmãos eruditos, irmãos. Tudo bem, acontece. A gente se engana e Deus vai nos dando entendimento. Há uma humildade. Há um coração puro e uma fé não fingida. Porém, a consciência não é sã, está enferma. Não é o caso da fé natural. A fé natural é soberba, arrogante. Por isso que ela fala da lei de Deus, mas vive caindo em pecado. Mas muitos irmãos nasceram de novo, têm um coração puro, uma fé não fingida, mas ainda são ignorantes nos assuntos espirituais.
entendem que esse texto está falando porque é para a igreja a carta, está falando para os crentes que nasceram de novo. O que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, quando os irmãos vivem cometendo erros, pecados grosseiros, eles apelam para esse. Mas Paulo diz que o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Mas Paulo não está falando dele, nascido de novo, depois que ele encontrou Cristo na estrada de Damasco. Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele não podia querer agradar a Deus, mas não está agradando. Querer não mentir, mas está mentindo. Porque lembra que nós lemos lá, tu que diz que não deve mentir, mente, né? Vocês lembram, né, irmãos? Então ele não estava falando dele, nascido de novo. Ele estava falando dele quando ele era judeu e guardava a lei. Quer dizer, guardava, né? Ele está falando do homem natural. Muitos eruditos, teólogos com PhD no conhecimento de Deus. Nossa, eu fazia uma faculdade para conhecer Deus. Olha se isso não é natural. Irmão, você não acha isso natural, né? Muito. Fazer uma faculdade para conhecer a Deus, irmãos. Eu vou pegar Deus, botar na lupa, no microscópio e vou dissecá-lo. E vou, né? Como que o homem vai estudar a Deus? A gente medita nas escrituras, etc. Mas uma faculdade e ganhar um diploma, doutor em divindade. Isso é da carne, irmãos, é do homem natural. A maioria do que estuda Deus ainda não desenvolveu, não estabeleceu uma comunicação com o Espírito, né? Pode ter se convertido, recebeu o Espírito, mas não estabeleceu a comunicação com o Espírito. Aí vai estudar naturalmente, porque não vai ter a revelação do Espírito para a palavra. A maioria dos que conhecem ao Senhor, dos que conhecem ao Senhor Deus, nasceram de novo, não andam em Espírito, mortificar o espírito, não submeter o seu espírito, que é o homem, que vai dar conta a Deus, que é racional. Romanos capítulo 13, rendemos a Deus um culto racional. Importa que se adore em espírito, razão, não alma, emoção. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, vamos ler de novo aqui, o verso de número 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, aí muitos irmãos pensam, o bem que eu quero fazer eu não consigo, é normal, porque a gente ainda vê escolha de pecado negativo, irmão. O apóstolo Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Entregue essa palavra, quando ele fala para Timóteo, quando ele ia levantar presbítero, entregue essa palavra a homens fiéis, que praticam a verdade, não que diz que não deve furtar e furta. Agora vamos ver, vamos continuar o verso de número 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, quando a consciência do homem natural, os judeus, que é aqui nós estamos falando, lá o capítulo 2, lá, a carta está se dirigindo aos judeus, que ainda não creram no Senhor, e Paulo está dizendo, ó, não é assim que vocês vão seguir Jesus. Assim nós seguimos antes, na lei, no homem natural. Nós éramos doutores da lei, mestres em divindade. E para que isso nos serviu? Para que isso nos serviu? Então Paulo está falando do homem da lei, que tem a consciência de Deus, irmãos. Quando o evangelho é pregado a um homem natural, ele recebe a consciência de Deus, senão ele não ia ser nem julgado, condenado ao inferno. Ele não está falando do homem espiritual, que tem domínio sobre o pecado. Domínio sobre o pecado. Nós não estamos mais debaixo do pecado. Agora vamos voltar ao capítulo 7, por aqui que tu leu, onde tu começou a leitura, em qual versículo? 14. Então lê aí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Você é carnal, irmão? Vendido seu pecado? Não, nós não somos carnais, nós somos espirituais. Quando ele fala assim, eu sou carnal, é eu antes de nascer de novo. Então eu sendo carnal, me tornando judeu, porque os judeus me ensinaram a lei de Deus, eu continuo morto em meus pecados. Então eu recebi a consciência de Deus pela lei que os judeus me deram. Eu me tornei judeu, que é um prosélito. Prosélito é um gentil de outro país convertido ao judaísmo. Até hoje os judeus estão formando prosélitos, mas Jesus disse aos judeus, vocês saem mar e terra para formar um prosélito, que é alguém que se converte às leis de Deus, e o torna 2 vezes pior réu do inferno. Então hoje o que as denominações cristãs fazem? Tornam um novo convertido 2 vezes pior réu do inferno, porque ele não nasceu de novo.
Então é trabalhado toda uma instrumentalização, uma oratória, os pastores estudam marketing, estudam gatilhos mentais para dominar a alma das pessoas, as emoções. Então a pessoa ela tá quebrada aí no mundo, ela chega lá no judaísmo, mas ela continua, lê de novo o versículo aí. Carnal. Lê esse versículo aí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ela continua carnal, vendida sob o pecado, escrava do pecado, só que ela recebe uma motivação de um Jesus natural, na carne. A ninguém mais conheçamos segundo a carne, o apóstolo Paulo fala isso em Coríntios capítulo 7. Nem mesmo a Cristo conheçamos mais segundo a carne. Então elas são formadas a um Cristo natural, vindo de Maria, que cura, faz milagres, resolve os problemas naturais das pessoas, e aquela emoção da alma se agarra a essa verdade, que vai durar até essa verdade não ser mais interessante para ela. Então, enquanto essa verdade for interessante para ela, ela vai combater contra o pecado, ela vai combater contra o mal, vai ajudar os pobres. Quando essa emoção terminar, ladeira abaixo ao pecado. Por quê? Porque ela está vendida para o pecado. Ela está vendida. Não houve um novo nascimento. E os irmãos que nascem, muitas das vezes, a pregação acerta o espírito, o irmão nasce de novo, o Espírito Santo não tem liberdade, porque a pessoa é ensinada a viver na carne, no velho homem. Então agora ela tem a natureza de Deus, mas não anda em espírito. Então aqui o apóstolo Paulo está falando do homem carnal, vendido para o pecado, antes do novo nascimento, irmãos. Antes do novo nascimento. Nós que nascemos de novo, nós não vivemos em pecado, irmãos. Não vivemos. Nós não vivemos na prática do pecado. Nós vivemos em santidade, em novidade de vida, irmãos. Porque nós somos ensinados pelo Espírito, irmãos. Mas como que o Espírito fala com nós? Como que o Espírito fala contigo, Dani? Fala pela palavra, fala às vezes por algum irmão, fala dentro de mim, né? Como um pensamento, mas que não é nosso. Porque a gente nunca vai pensar algo que o Espírito nos fala, né? O que o Espírito nos fala, ele não condiz com a nossa predisposição natural, sempre nos confronta. Então... O Espírito fala dentro de nós, sempre nos confronta. Essa noite eu estava dormindo e acordei de madrugada, e dormindo a gente está em mais perigo, né? Vamos dizer assim. E os meus pensamentos foram levados a pensamentos intrusivos, né? E logo o Espírito Santo falou, esses pensamentos é da carne. Logo ele falou que aqueles pensamentos eram da carne. Então eu já os eliminei. Já eliminei aqueles pensamentos. Então o Espírito está sempre falando conosco. Agora, quanto mais eu me submeto ao Espírito, mais ele fala comigo. Quanto mais eu me submeto à alma, mais ele é retido e menos ele fala comigo. Então o Espírito Santo fala conosco, irmãos. Ele fala conosco ao nosso espírito. E Satanás fala conosco à nossa alma. O Espírito Santo fala ao nosso espírito e a Satanás fala à nossa alma pela nossa carne, gerando emoções a quem a gente atribui ser de Deus, quando na verdade não são. Quando as pessoas falam assim, que louvor abençoado. Por quê? Porque a irmã ou o irmão era um cover de Zezé de Camargo Luciano, Ana Paula, não é a Valadora Fernandes, né? Tem Paula Fernandes, né? Zé Benotti Fabiano, sei lá, os que estão na parada, é aquela que faleceu lá no acidente de avião. Marília Mendonça, né? Aí o irmão que tá cantando lá no altar, né? Com toda aquela instrumentação, a voz não é parecida, bonita? Se fosse eu cantando lá, irmãos, o louvor ia falar com você? Acho que não, né, irmãos? Não ia, não. Então falou com a alma, o espírito está inerte, não domina, a alma está escravo do pastor e daquele coro musical que guia a pessoa. Logo chegando em casa, os problemas, a semente caiu em terra espinhosa, é sufocada, porque não atingiu o espírito, irmãos, não atingiu o coração. Então o homem não tem domínio, então ele continua escravo, embora ele tenha consciência de Deus, ele não consegue se sujeitar a ela, porque ele vive ainda debaixo da lei, irmãos. Ele ainda conhece Cristo segundo a carne.
conhece os irmãos segundo a carne. Então é muito importante nós aprendermos a andar em espírito para reconhecer a voz do espírito. Não cairemos em pecado, irmão. Logo reconheceremos quando pensamentos vêm de fora para dentro, e aquele sentimento com um irmão, aquele sentimento com uma irmã, ou melhor, deixa eu recapitular aqui, aqueles pensamentos para com o irmão, para com uma irmã, para com o esposo, para com a esposa, são emocionais. E eu ainda estou dando conversa para isso. Ah, meu marido não me tratou assim, minha esposa não me tratou assim, ah, porque fez isso de errado, e tem que ser feito isso tudo. Todos esses pensamentos do que eu julgo ser certo e errado e vão gerar minhas ações de eu xingar a pessoa, falar, etc. Tentar um emprego melhor, tipo, eu preciso de um emprego melhor, porque minha alma, através do meu corpo, não está satisfeito com a casa, com o lugar que eu moro, etc. Eu não consigo pagar uma Netflix para mexer de entretenimento, então eu digo que Deus quer me prosperar para eu ter conforto, afinal eu sou filho de Deus. Tudo pensamentos da alma, irmãos. Tudo isso que eu busco fora para saciar minha alma, o Espírito dá para minha alma. O Espírito, os frutos do Espírito lá em Gálatas capítulo 5, se eu me falar a memória, produz alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Então vem os pensamentos intrusivos, não vou deixar minha alma se agitar com esses pensamentos, porque o Espírito pode dar o mesmo conforto que eu busco despejando as minhas palavras, porque eu quero despejar minhas palavras em quem me ofendeu. Quero despejar. Agora voou umas folhas ali de brasilite ali. Quando eu vi, eu perguntei para a esposa, será que foi o vento? Isso foi da carne, irmãos. Foi a minha emoção que disse aquilo. E o Espírito Santo já me falou, isso é tua emoção. Porque eu pensei que alguém tinha derrubado de propósito. Mas assim que veio o pensamento, eu perguntei para minha esposa, será que foi o vento? O Espírito Santo já me falou. E depois, o que tu me disse? Que você tem esse costume de aceitar esses pensamentos, né? Que acusam alguém, que criam uma situação de conflito. Tem que pensar, tipo, eu pensei foi o vento. E ele pensou que foi alguém. Isso é as predisposições da nossa alma, irmãos. As predisposições. Alguns não têm predisposições da alma ao adultério, à prostituição. Então, esses pensamentos intrusivos não vai vir na mente da pessoa. Outros não têm predisposição à violência, à crítica. Então, nossa alma tem predisposições. E imediatamente o Espírito identifica. Mas quando nós somos crentes da alma, segundo a lei de cada denominação que a pessoa frequenta, as leis ali ensinadas, os ensinamentos ali ensinados, ela não consegue identificar. E ela acha normal. Então, às vezes, um vizinho fez uma coisa errada, ela acha normal ela pegar satisfação. Não é normal, porque está escrito. Ela acha algum versículo para defender a alma dela, irmãos, que deveria estar crucificada. A gente sempre tem que pensar, analisar, né, o nosso pensamento, que fruto que ele está gerando. Porque o Espírito, mesmo que nós estejamos diante de uma situação de injustiça com a gente, né, que a gente considera injustiça, o Espírito ele nunca vai trazer um pensamento que vai gerar mais conflito, mais contenda, que vai levar a gente, impulsionar a gente a tirar satisfação, coisas do tipo. Quando a gente tem esse tipo de pensamento que está gerando fruto da carne, não é de Deus, não é do Espírito, né? É da nossa carne. E aí a gente tem que orar para que esses pensamentos eles sejam eliminados e a gente possa ouvir a voz do Espírito. Sempre, irmãos, o Espírito Santo vai nos avisar, irmãos, sempre. E nós vamos obedecer, porque nós andamos em Espírito. Então, o Espírito imediatamente me avisou. E aí, eu perguntei veio aquele pensamento, eu falei, será que foi o vento? Veio aquele questionamento, o Espírito falou, isso é da carne. Eu falei mais alguma coisa? Não. Perguntei de novo? Não. Tu precisou me advertir? Não. Então o Espírito nos fala, irmãos, quando é da carne, irmãos. E quanto mais a gente se sujeita, às vezes a gente quer falar uma coisa pro marido, pra esposa, o Espírito vem e fala. Não fala. Mas a gente tá com aquele sentimento ruim e a gente quer tirar aquele sentimento ruim e pôr um sentimento bom. A gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma, através da alma, despejando para fora, que é o que os psicólogos, servos de Satanás, na grande maioria, na grande área da psique, fazem, né? É você botar para fora aquilo ali. E você aliviou a alma.
mas não curou o problema. E o Espírito diz, não fala. Aí você decide em espírito não falar, imediatamente. Deixa eu perguntar para Dani o que acontece com ela. Você quer xingar alguém, né? A alma te deu aquele desejo de cobrar de mim ou das crianças alguma coisa, e o Espírito Santo fala para você não falar. E você não fala. Mas você assume em espírito, você não fica lutando com aquilo, fala, não fala. Mas a partir do momento que você decidiu, rendamos a Deus um culto racional, você decidiu, eu não vou falar e pronto. E você sabe que você não vai falar, não importa o que aconteça, o que a sua alma, as suas emoções sentem? Paz. O que você buscou sentir falando, quando você ouve o Espírito e se submete a ele, você sente não falando. Se você falar, você vai sentir paz também. Você vai sentir uma paz. Ai, que alívio. Que logo em seguida vai gerar outro desgaste na tua alma maior que aquele. Aí você vai ouvir tua carne e vai buscar paz pela alma. E vai sentir paz. E vai vir outro desgaste maior. E o Espírito já não fala mais com você. Então você é um crente almático da alma. Que é a maioria dos crentes nunca nasceram de novo. A maioria dos crentes não nasceram de novo. Vão ouvir aquela voz do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas muitos irmãos nossos nasceram de novo, vivem pela alma. Então eles afirmam tantas coisas que quem está em espírito, que matou a carne, que não se submete à alma, logo identifica que se é da alma. Logo vai cair em pecado. Os irmãos aí alguns irmãos que vão assistir sabem que eu falei para eles, né? E continuam, eles não mudaram, embora eles achem que mudaram. Continuam na alma ainda. Quando que vão se submeter? Talvez nunca. Talvez vão ser levados pela morte, vão sofrer diante do tribunal de Cristo o julgamento pelas suas obras, vão deixar só uma vergonha horrível aqui na terra, ou talvez não se submeter ao Espírito Santo. Não me fala isso. Quando nós quer ver uma coisa, ó, preste atenção. Daiane, quando nós viemos morar pra cá, nós não tinha emprego. Uhum. E aí, sobre tu trabalhar, eu te falei que tu ia trabalhar em algum lugar ou não? Falou? Da escola lá. Sim, falou da escola. E te chamaram lá ou não? Sim. E eu falei para um irmão que a escola ia te mandar embora, eu não sabia por quê. Uhum. Te mandou embora ou não? Sim. E o que aconteceu quando a escola te mandou embora? Tu ficou desempregada? Não, O que aconteceu? eu peguei outra. E essa outra escola que tu pegou era melhor ou pior? Era melhor. O Espírito Santo fala, irmãos. Fala aonde a gente vai trabalhar. Ele fala com a gente. Ele fala como ele vai nos sustentar. O que ele quer de nós. Ah, mas ele não fala comigo. Porque quando a sua alma quer uma coisa, você se submete a ela. Por isso que ele não fala. Porque ele não divide a atenção dele com a carne, irmãos. Ele não divide. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando do homem na carne tentando obedecer a Deus. Isso é impossível, irmãos. Isso é impossível. Ele não está falando do homem nascido de novo. Aí vamos ler lá, para encerrar, no final do capítulo 7, ou verso 1 do capítulo 8 de Romanos. Vamos ler o que diz lá. Acho que é 1. O final, peraí. Vamos ler o 25 do capítulo 7. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Lê agora o 1 do 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lê o verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Continua. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Para. Então, o entendimento serve à lei de Deus, porque a lei ensinava a lei de Deus. Mas a carne conseguia? Então, o que Paulo está dizendo? Quando eu sigo a lei, com entendimento eu sigo a lei de Deus. E a carne obedece? Vamos ler de novo aí, pausadamente. Vamos entender, sem faculdade, sem nada. Vamos entender. Lê o verso 25 pausadamente. Desculpa. Lê. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Para aí. Então, o homem natural, o judeu, ele tinha o entendimento da lei de Deus. E ele queria servir na mente dele a lei de Deus. O apóstolo Paulo vai falar posteriormente que os judeus
tem zelo por Deus, mas consegue servir? Vamos ver o resto do versículo. Mas com a carne a lei do pecado. Então o entendimento conhece a lei de Deus, mas com a carne não consegue. Segue outra lei, que é a lei do pecado. E ele vai dizer: que miserável homem sou. Qual é a solução? Verso de número 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para nós obedecer à lei de Deus neste corpo aqui, a alma tem que estar morta, irmãos. Quando diz a carne morta, é a alma, é os sentimentos que a carne injeta na alma, tem que estar morta. Então, quando nós ouvimos o Espírito, nós obedecemos a Deus. Então, nós não vamos dizer não adulterar e vamos adulterar, não mentir e vamos mentir, irmãos. Nós vamos seguir a Deus, irmãos. Comece nas poucas coisas. O Espírito Santo te falou, obedeça. Nas poucas coisas. Quando ele falou assim, não assiste essa Netflix. Ele fala no grosso primeiro. Quando a gente começa uma limpeza na casa, que o Espírito Santo passou a habitar em nós, quando nós nascemos de novo, ele passou a habitar numa casa imunda. Aí ele começa a limpar. O que a gente limpa primeiro numa casa? Vou perguntar. Eu tô com um pensamento aqui, mas vai que eu tô errado, né? Então deixa eu perguntar aqui. O que a gente limpa primeiro numa casa normal, assim? O que a gente limpa primeiro? A sujeira mais visível, né? O mais grosso. Ah, meu pensamento estava certo. Então começa com o mais grosso. O Espírito Santo não vai falar de assuntos difíceis para você no começo. Ele vai falar de assuntos mais grossos, mais comum a qualquer criança. Você nasceu de novo, você é uma criança. Então ele vai começar a dar leite. Ele vai falar sobre prostituição, adultério, mentira. O que nós vimos lá Paulo falar em Romanos capítulo 2 lá. Tu que diz que não deve adulterar. Pare de adulterar. Mas eu não adultero. Não olha pornografia? Não olha Netflix com filmes sensuais e aquilo lá excita você? Isso é adultério. Jesus disse só se imaginar com uma mulher. Ah, mas não estou imaginando. Tá vendo, né? Satanás criou essa estratégia. Pare de se enrolar, de mentir para si mesmo. Comece com o mais grosso. Se você não conseguir se sujeitar ao mais grosso, provavelmente você não nasceu de novo. E aí você continua em seus pecados e vai para o inferno. Então você tem que ver isso. Reveja a sua salvação. Então ele mostrou o mais grosso, se submeta ao mais grosso. Primeiro, começa a limpar o mais grosso na casa. Aí vai chegar em pontos que o cristianismo atual não entende. Que o cristianismo atual não modela, não ensina. O cristianismo atual modela o natural. O ateu, o espírita também acha errado adulterar, roubar, matar. Então isso o cristianismo atual modela, que são leis que o cristianismo cópia do judaísmo, que não são cristãos porque são parecidos com Jesus porque nasceu de novo. É cópia do judaísmo. É um cristianismo natural e não espiritual. Então limpa o mais grosso primeiro na casa. Depois o Espírito Santo vai mostrar sujeiras mais difíceis de entender. Irmãos, todos os sentimentos que nós buscamos no mundo, tirar aquela raiva do nosso coração, aquela mágoa, tem uma mágoa no meu coração. Você quer expulsar isso para fora. Se você se submeter ao Espírito, ele tira, sem efeitos colaterais, sem gerar um problema maior depois. Então, hoje, irmãos, você que é espiritual, se você assistir esse vídeo, nós temos que orar pela igreja, nós temos que ser pastor que apacenta as ovelhas. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. Orar, clamar, jejuar, chorar pelos nossos irmãos que estão longe de Cristo. E alguns nem salvos são irmãos nominais. Nós temos que orar, gemer pela igreja, pastorear. O Senhor Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Nas 3 ele diz que sim. Então, depois de ser redundante, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Nós que somos espirituais, os que são, né? Nós aqui eu estou me colocando como, não dizendo que sou, né? Cada um de nós vai saber. Nós reconhecemos um irmão carnal que acha que é espiritual, que vive falando da lei de Deus, mas está preso à sua alma e responde à alma e não ao Espírito Santo. Ele é escravo da alma e não do Espírito Santo. Não submeteu a sua alma ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala ao Espírito, não à alma. As religiões cristãs falam à alma. Ah, vai ser muito bom, irmão. Você vai desfrutar
das bênçãos. Nós estávamos aqui agora falando que se fizesse um cheque de 10 milhões aqui, só que em troca nós não receberíamos mais esse milagre que é a revelação do Espírito no nosso coração, rasga os 10 milhões. E nós já recebemos oferta de trabalho, de condições financeiras, nem comparado com o que a gente vive hoje, é lixo para nós, irmãos, é lixo para nós, comparado à glória do Espírito Santo em nossa alma. Então, se você é aquele cristão que sentiu uma vez que era errado olhar certas coisas, falar certas coisas, e quando você vê, você se pega nessa situação, se submeta ao Espírito Santo. Comece na faxina mais grossa, até você se tornar um crente espiritual, que domina a sua alma. Deus abençoe a todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus.